Alerta ligado e desafio à frente para o Vasco. Dúvidas do técnico Fábio Carilli, volante segue barrado, mercado da bola e muito mais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia importante de jogo para o Vasco, semana decisiva, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O seu like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like e pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Já quero começar esse vídeo falando sobre a tabela que beneficiou o Vasco em virtude da derrota do Botafogo. O Alvinegro Carioca perdeu para o Madureira por 2-0, valendo pela 9ª rodada, e o Volta Redonda empatou com Nova Iguaçu por 0-0. Com isso, o Vasco nesse momento se mantém com 13 pontos, vencendo o Sampaio Corrêa logo mais em Saquarema, vai a 16 pontos e acaba tendo ali uma boa distância em virtude dos adversários, já que o Vasco tem um desafio pela frente, que é o clássico contra o Flamengo no próximo final de semana, e o Botafogo valendo pela última rodada do Carioca. Daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre esses desafios, porque fica um alerta ligado, mas vamos aqui às dúvidas do técnico Fábio Carilli, com a ausência do meia e camisa 10, camisa 11, Felipe Coutinho, por conta de um edema que acaba sendo preservado para o clássico do final de semana contra o Flamengo. O técnico Fábio Carilli deve utilizar o Payet no lugar do Felipe Coutinho, e tem aí uma decisão a ser tomada com um jogo muito abaixo do Alex Teixeira contra o Fluminense no último clássico, e também contra o Volta Redonda. O técnico Fábio Carilli tem a opção de escalar Lucas Zuccarello, base do Vasco, que foi destaque na Copa São Paulo Júnior, vem entrando e tendo boas participações, bons números, um jogador com muita personalidade, apesar de novo, mas promissor aí ser até mesmo um camisa 10 do Vasco titular. Bom, vamos aqui a outra dúvida, é sobre a trinca de volantes, já que o Jair também teve uma partida muito abaixo contra o Fluminense. Há uma disputa entre Hugo Moura, Paulinho e Tietê, que devem ser titular ao lado de dois volantes. A questão é, trazendo aqui a provável escalação, até o GE soltou durante a madrugada, atualizou a provável escalação. Temos Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, o zagueiro João Vitor, e aí fica um questionamento, né? Na provável escalação do Globo Esporte está o Lucas Oliveira, mas o técnico Fábio Carilli tem a opção do Lucas Freitas, que é um zagueiro que, de ofício, zagueiro esquerdo, e até mesmo Maurício Lemos, né? Acho que já está na hora do Maurício Lemos estrear, ele que já vem sendo opção no treinamento. A gente fica nessa expectativa. Bom, o meio de campo com Hugo Moura, Paulinho, Tietê, e o ataque com o Zuccarello, Payet e Verratti. Portanto, ele pode sacar o Alex Teixeira, utilizar o Zuccarello, colocar o Payet e o Verratti. Então seria o Payet não atuando ali no lugar do Felipe Coutinho, sim no lugar do Alex Teixeira, e o Zuccarello mais ali como meio campo. Quem sabe pode dar uma casca, pode dar uma dinâmica melhor. É torcer agora para que também o campo, o gramado, venha a ter boas condições, até porque nesse período a gente vê muito abaixo o Campeonato Carioca no nível de campo, bola. Isso atrapalha muito o desempenho dos jogadores. A gente percebeu isso no Fla-Flu no sábado. O gramado do Maracanã estava muito duro. A gente percebe isso lá em Cariacica também, muitas das vezes um jogo num sol escaldante atrapalha muito a qualidade. Bom, e hoje o Vasco joga até num horário bom, né? E tomara que o gramado
esteja 100% lá no Lourivaldão e o Vasco tenha um resultado positivo, um resultado satisfatório para poder engrenar aí e classificar para as quartas de final do Campeonato Carioca. Vamos falar agora sobre jogador, volante Juan Sforza, que segue barrado na lista de relacionados do Carille. A última vez que o argentino esteve disponível para uma partida foi contra o Maricá, no dia 29 de janeiro. O Vasco não possui até o momento nenhuma negociação avançada para a saída do jogador, mas está em aberto a propostas de empréstimo e transferências definitiva. O volante segue treinando normalmente com o elenco. Bom, a gente falar sobre o jogador estar barrado ou não ser relacionado, não ser à disposição, não quer dizer que o Sforza não tenha qualidade. Pelo contrário, é um jogador promissor que chegou num valor muito caro para o Vasco. Inclusive, informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos, que há um interesse da MLS, em times da MLS pelo jogador. O Vasco, que segue devendo cerca de 2,5 milhões na compra, em virtude do antigo clube News Old Boys, que tem 20% do passe do Sforza. O Vasco detém 80% na negociação. Na época, né, o Sforza chegou ali sendo até uma promessa, porque teve um bom desempenho na seleção argentina, num jogo na temporada sub-20, no pré-olímpico, né, contra a seleção brasileira, que ele marcou muito bem o Hendrick na ocasião, mas acabou perdendo espaço por conta de hoje você ter um meio-campo do Vasco com muitas opções. Mas acho que em nenhum momento a gente tem que chegar aqui e desvalorizar, até porque trata-se de um jovem jogador que pode ir para outro time ou para outra escola e despontar. A gente percebe lá fora, por exemplo, o Luca Orediano na MLS, vem sobrando, vem fazendo bons jogos. Então, a princípio, o Vasco aguarda uma proposta para avançar em negociação. Está aberto a proposta de empréstimo ou transferência em definitivo. O que acontecer para o Sforza, a gente deseja sorte aí na vida do jogador, na vida do atleta. Beleza, galera? Alerta ligado, grande desafio para o Vasco, tá? Clássico contra o Flamengo no final de semana, no próximo sábado. Depois tem jogo contra o Rondonópolis do Mato Grosso no dia 18. A CBF divulgou a tabela e o calendário com o dia e o horário. Então, data definida e o estádio, tá? A expectativa é que o jogo seria na Arena Pantanal ou até mesmo em Brasília, mas não, vai ser no estádio Lutero Lopes. Rondonópolis, né? Se não me engano, é a segunda força econômica ali do Mato Grosso. É uma cidade no sul do Mato Grosso e, assim, é uma expectativa muito grande porque tem muitos torcedores vascaínos lá também. Então, acho que vai ser legal para a cidade. O jogo vai acontecer no dia 18 de fevereiro, próxima, sem ser essa terça, a outra terça-feira. Então, é muito decisivo, é um desafio grande em virtude do calendário. O Vasco tem um jogo no final de semana contra o Flamengo, não pode nem pensar em ser eliminado nessa fase, com todo respeito ao Rondonópolis, mas é o gigante da colina. Em caso de empate, o jogo vai ser definido nos pênaltis. Outro detalhe é que o Vasco tem no dia 23, em São Januário, o jogo 4 da tarde contra o Botafogo. Então já está definido também, clássico Vasco-Botafogo será disputado em São Januário. Inclusive, primeiro a trazer essa informação foi o amigo Sérgio Quinde, do canal Atenção Vascaínos, e confirmado, portanto, clássico contra o Botafogo, fechando, né, a última rodada da Taça Guanabara. Para a gente fechar aqui, galera, não é assim uma novidade, não é uma informação de última hora, mas tratando do mercado da bola, a gente tem que atualizar você, tem que deixar aqui essa informação para quem está assistindo aqui o nosso vídeo, você que chegou aqui para entender mais assuntos sobre o mercado da bola. O Vasco fez proposta por Benjamin Garré. O Vasco realizou uma proposta pelo atacante argentino, cerca ali, a princípio, de 500 mil euros. 3 milhões por empréstimo, mais 4 milhões de euros, ou seja, quase aproximadamente 24 milhões, né? 23,9 milhões por opção de compra. No entanto,
o clube russo deseja uma cláusula com obrigação de compra, né? Nesse momento, o Vasco pode pegar o jogador por empréstimo, pode a qualquer momento ter um acerto, ter um anúncio, um encaminhamento formalizado, mas o clube russo, né, tenta ali se resguardar, faz ali uma forma de uma garantia, né, uma obrigação de compra no contrato, na cláusula, por 4,5 milhões, 3 milhões a mais na proposta que o Vasco ofereceu, ou seja, 27 milhões, 4,5 milhões de euros, tá? A proposta inicial do Vasco é 3 milhões de reais, ou seja, 500 mil euros, mais 4,4 milhões de euros, quase 24 milhões de reais. Eu acho que a proposta do Vasco é até interessante. Eu acho que seria interessante o Vasco acrescentar o seguinte: olha, vocês não querem 27 milhões? Tá aqui, ó, a gente adianta 3 milhões por empréstimo. E ó, tá aqui, a cláusula vai ser por obrigação de compra, tá? Mas de 4 milhões. É isso, acabou. Beleza, galera? Tendo mais uma atualização a gente traz para você. Inscreva-se, deixa o like, compartilhe. Vamos juntos. Logo mais tem transmissão completa aqui no BTB Esportes, tá bom? Sempre em todos os lugares. Obrigado pelo seu like, pela sua moral. Até a transmissão do jogo.